Boa noite, amantes do terror. Sejam bem-vindos ao canal Contos da Meia-Noite. Meu nome é Zé Caveira, e serei seu anfitrião. Você acredita em lobisomem? Então, solta a vinheta, coveiro. Lobisomem ou licântropo, do grego licos, lobo, e antropos, homem, é um ser lendário com origem na mitologia grega, segundo as quais um homem pode se transformar em um lobo ou em algo semelhante a um lobo em noites de lua cheia, só voltando à forma humana ao amanhecer. Lobisomens têm povoado o pesadelo de muitas pessoas desde os tempos antigos. A mitologia grega conta a história de um rei chamado Licaon. Licaon, ou Licaonte, na mitologia grega, era filho de Pelasgo, primeiro rei mítico da Arcádia. Segundo Pausanias, geógrafo, Licaon foi rei da Arcádia, que Cécrope foi rei de Atenas. Era muito querido por seu povo, pois havia abandonado a vida selvagem que tivera no passado e se tornado um homem culto e muito religioso. Fundou a cidade de Nicosura, uma das mais antigas da Grécia, e nela criou um altar a Zeus, mas sua apaixonada religiosidade o levou a realizar sacrifícios humanos. Isso mesmo, sacrifícios humanos, o que denegrou sua posição. Chegou ao ponto de sacrificar todos os estrangeiros que chegavam à sua casa, violando a sagrada lei da hospitalidade. Desaprovando essas aberrações, Zeus, o rei dos deuses, fez-se passar por um peregrino e hospedou-se em seu palácio. Licaon preparou-se para sacrificá-lo, assim como havia feito com outros em nome de sua religiosidade. Porém, alertado por alguns sinais divinos, quis assegurar-se de que o hóspede não era um deus como afirmavam seus temerosos súditos. Para isso, mandou cozinhar a carne de um escravo e servir a Zeus. Enfurecido, Zeus transformou Licaon em um lobo, e por ser testemunha de tamanha crueldade, incendiou seu palácio. Já a Bíblia conta a história do rei Nabucodonosor, que foi transformado por Deus em uma fera. Falou o rei dizendo: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com força do meu poder e para a glória da minha magnificência?" Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: "A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o que dá a quem quer." Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as unhas como as das aves. A história de lobisomem mais famosa é da besta de Gévaudan, que ocorreu entre 1764 e 1767, e conta a história de um homem-lobo que atacava pessoas inocentes. A besta de Gévaudan foi um animal feroz que aterrorizou a região francesa de Gévaudan
no final do século XVIII. Do ponto de vista histórico, o animal é comprovado, tendo sido documentados os ataques. Os corpos das vítimas, os sobreviventes, descreveram o animal que os atacou, havendo registros de que o animal foi caçado, morto e teve seu corpo exibido na corte do rei Luís XV. Segundo as descrições, sua pele tinha um tom avermelhado e foi dito emitir um odor insuportável. Ele matava as suas vítimas, rasgando suas gargantas com os dentes. O número de suas vítimas varia de acordo com fonte. De Belfort estimou 210 ataques, resultando em 113 mortes e 49 feridos. 98 das vítimas mortas foram parcialmente comidos. Ainda temos a história do Hounds of Gods, ou Cães de Deus. Tis de Kaltenbrunn, também escrito Ties, e comumente referido como o lobisomem livoniano, foi um livoniano que foi levado a julgamento por heresia em Jungelsburg, Livônia Sueca, em 1692. Na época, em seus 80 anos, Ties se proclamou um lobisomem, alegando que ele se aventurou ir no inferno com outros lobisomens a fim de lutar com o diabo e suas bruxas. Embora afirmando que como lobisomem ele era um cão de Deus, os juízes consideraram culpado de tentar afastar as pessoas do cristianismo, e ele foi condenado a ser açoitado e banido. Segundo o relato de Ties, ele e os outros lobisomens se transformavam 3 noites por ano, e em seguida viajavam para o inferno. Uma vez lá, eles lutavam com o diabo e suas bruxas, a fim de resgatar o grão e gado que as bruxas haviam furtado da terra. Foram relatados recentemente alguns casos no Brasil. Veja os últimos 5 casos. A garota de São Cepé. Uma garota foi até a polícia civil na cidade de São Cepé, Rio Grande do Sul, para fazer um boletim de ocorrência sobre um suposto ataque de lobisomem. A jovem de 20 anos disse que um bicho parecido com um cachorro, que ficava apoiado nas patas traseiras, como se fosse um homem, a atacou, ferindo seu rosto e braços. A polícia realizou um exame de corpo de delito, onde as agressões foram confirmadas. A garota fez ainda um rascunho sobre a suposta criatura sobrenatural. O delegado, responsável pelo caso, cogitou a hipótese do ataque ter sido realizado por um homem fantasiado. Lobisomem no Ceará. 2 boletins de ocorrência foram registrados na zona rural de Tauá, localizada no interior do Ceará. Segundo seus moradores, um lobisomem estaria roubando e se alimentando de ovelhas. O fato foi atribuído a esta criatura sobrenatural após uma mulher ter avistado um indivíduo meio homem, meio lobo. Um garoto de 12 anos também disse ter avistado uma figura semelhante perto de sua casa. Ambos os relatos indicam que a criatura cheira muito mal, além de ter uma aparência grotesca. Novamente, a polícia está investigando sobre a possibilidade de pessoas estarem atuando fantasiadas para assustar a população local. Mas será? Joanópolis, a cidade dos lobisomens. Uma cidade do interior de São Paulo, possui tantos relatos de aparições de lobisomens que foi apelidada de a Cidade dos Lobisomens. Um dos relatos mais curiosos conta que 2 policiais foram chamados para atender uma ocorrência de briga entre um casal. Quando chegaram até o local, olharam pela janela da casa e viram o homem se transformando em lobisomem. O fato foi registrado em boletim de ocorrência, porém este acabou sumindo da delegacia e os policiais envolvidos foram proibidos de tocarem no assunto. Em outra situação, um homem passou a noite amarrado, pois os moradores desconfiavam que ele era um lobisomem, porém
a transformação acabou não ocorrendo. O lobisomem de Pratânia. Em Pratânia, cidade próxima a Botucatu, em São Paulo, rumores que um lobisomem teria sido morto vem intrigando a população. Dizem que a criatura foi morta com 23 tiros, efetuadas com balas especiais, e que foi enviada ao departamento de veterinária de uma faculdade de Botucatu. O fato foi relatado por um jornalista e acabou ganhando grande repercussão na mídia. A faculdade nega que qualquer criatura tenha sido enviada para seus laboratórios e diz ainda que tudo não passa de um suposto boato. Lobisomem que devora cães. Durante o ano de 2009, moradores da cidade de Canhotinho, em Pernambuco, tiveram suas rotinas afetadas. Crianças praticamente não saíam de casa durante a noite. Os adultos trancavam as portas depois das 22 horas, e os que arriscavam quebrar esse comportamento tinham receio de serem atacados por um suposto lobisomem que estaria rondando a cidade. Segundo a população, um bicho como este teria atormentado a cidade no ano de 2001, e em 2009 o animal estaria de volta, uivando e atacando animais durante a noite. Foram vários os relatos de pessoas que viram o monstro ou que tomaram conhecimento de sua presença em Canhotinho. Um dos relatos que mais aumentou o pavor na época ocorreu depois do ataque ocorrido em um sítio, onde a agricultora Maria do Carmo Soares, de 57 anos, garantiu ter visto o lobisomem comendo os cachorros de sua casa. Segundo ela estava assistindo televisão quando se levantou para apagar a luz da cozinha. Então viu uma coisa estranha pela brecha da porta. Foi espiar e viu um bicho grande, todo peludo, com orelhas grandes e todo preto. Ele estava comendo um dos seus cachorros, conta a agricultora. Ela estava sozinha e chorou muito de medo. No outro dia encontrou seus 3 cachorros mortos. Os pedaços deles estavam espalhados pelo terreiro. Ela nunca na vida havia visto um cachorro ser morto daquele jeito. Disse ela que só conseguiu encontrar 3 pernas e uma cabeça dos cachorros. O resto deve ter sido engolido. No bairro Erizolândia, próximo ao cemitério da cidade, os relatos são ainda mais assustadores. Um vigilante de um colégio, que pediu para não ser identificado, disse que chegou a atirar no pescoço do lobisomem. Segundo ele viu uma coisa muito estranha quando estava vindo para o trabalho. Foi por trás do cemitério. Era como se o lobisomem tivesse se transformando. No outro dia, ele estava no colégio, quando veio atacar o rapaz. Disse ele que tinha dentes grandes e garras afiadas, e que teve muito medo, mas atirou no pescoço e depois o lobisomem saiu correndo pelo matagal. Algumas pessoas disseram que o lobisomem poderia ser uma moça que morava perto do cemitério e que a transformação ocorreria num cercado que fica atrás da casa dela. Para reforçar ainda mais essa desconfiança, vizinhos juraram que depois que o vigia deu um tiro na criatura, a garota teria sido atendida no hospital com dores no pescoço. Ainda tem muitas outras histórias sobre lobisomem, mas se eu continuar contando aqui nesse vídeo, esse vídeo ficará grande demais. Então, se você gostou, deixe logo o seu like, se inscreva no nosso canal e se prepare, pois sexta-feira que vem o terror estará de volta. Tenham todos uma boa noite.